Bom dia, queridos, graça e paz. Eu quero nesta manhã convidar você a fazer algo muito especial, muito importante. Nós devemos nos disciplinar acerca disso, que é para um momento de oração. Convido você para um momento de devoção a Deus. Quero convidá-lo a refletir comigo no texto bíblico de Provérbios 19, 27. Um texto extremamente profundo. Nós vamos descobrir aqui quão profundo é esse versículo. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, desviará das palavras do conhecimento. Eu penso com você nesta manhã acerca da voz certa. Qual a voz que você tem ouvido? Quem ouve a voz de Deus permanece na verdade. Quem segue qualquer voz corre o risco de se perder. E não é de se admirar quanta gente perdida, porque parou de ouvir a voz de Deus. Parou de encontrar prazer na voz do Senhor. Queridos, nós vivemos em uma geração cercada por vozes. A todo momento somos influenciados por opiniões. Somos influenciados de alguma forma. Formas ou fórmulas que nos prometem ensinar o melhor caminho. Nunca houve tanta informação disponível, mas é incrível porque nunca foi tão necessário exercer discernimento espiritual. Provérbios 19, 27 nos apresenta aqui uma advertência muito clara. Salomão não está falando apenas sobre ouvir maus conselhos, mas sobre permanecer ouvindo ensinos que lentamente nos afastam da verdade. Você tem dado ouvidos a essas vozes? Porque elas são muito perigosas. Perigo nem sempre está em uma mentira evidente. Muitas vezes, o perigo aparece disfarçado de inteligência, de modernidade, sucesso ou até mesmo de espiritualidade. Sabe aquele convite, aquela pessoa que você julga espiritual? Satanás, ele continua usando a mesma estratégia do Éden. Semear dúvidas sobre aquilo que Deus já declarou. Foi assim com Eva. A serpente não negou imediatamente a palavra de Deus. Primeiro colocou em dúvida a sua autoridade. Ainda hoje, muitas vozes tentam relativizar o pecado, diminuir a autoridade das Escrituras e convencer as pessoas de que podem viver longe da vontade do Senhor e sem consequências. Por isso, o cristão precisa aprender que nem toda voz merece espaço no seu coração. Nem todo aparentemente bom conselho deve ser seguido. Nem toda tendência precisa ser aceita. A verdade não muda conforme a cultura muda. Ela permanece porque procede de Deus. Jesus declarou, lá em João 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O maior sinal de maturidade espiritual não é ouvir muitas opiniões, mas é reconhecer a voz do bom pastor em meio ao barulho deste mundo. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais facilmente identificamos aquilo que não vem dele. Assim como um especialista reconhece uma nota falsa porque conhece profundamente a verdadeira, o cristão desenvolve discernimento quando alimenta diariamente a sua mente com as Escrituras. Nós devemos nos perguntar: esta influência aproxima ou afasta o meu coração de Deus? Esta voz, este conselho, ele está de acordo com a Bíblia? Estes conteúdos que eu tenho consumido
fortalecem a minha fé ou enfraquecem a minha comunhão com Cristo. Amados, o Espírito Santo continua guiando aqueles que desejam viver na verdade. Quem escolhe ouvir a Deus encontra direção, encontra paz para poder caminhar no mundo cheio de enganos. Nós aprendemos que Deus, Ele nos chama a exercer esse discernimento espiritual todos os dias. É isso mesmo, nem toda voz que parece sábia vai te conduzir ao caminho da vida. A palavra de Deus, ela tem que ser o padrão absoluto para avaliar qualquer ensino. Quanto mais nós ouvimos a voz do Senhor, menos somos enganados pelas vozes do mundo. Então, permanecer na verdade vai exigir de cada um de nós mais vigilância, mais humildade e comunhão com o Senhor. Eu quero convidar você a reservar alguns minutos hoje para você poder avaliar quais vozes você tem permitido ocupar o espaço no teu coração. Quais conteúdos mais influenciam a sua decisão? Você tem dado mais atenção a opiniões humanas ou às que vêm da palavra de Deus? É algo para nós pensarmos. Será que a nossa comunhão com Deus ela tem sido suficiente para reconhecer o erro quando ele aparece? Se você perceber que de alguma forma você tem sido influenciado ou estas influências têm enfraquecido a sua fé, tome uma decisão o quanto antes. Afaste-se daquilo que contamina a sua caminhada espiritual e aproxime-se da presença do Senhor. Leia mais a Bíblia. Ore com mais intensidade. Querido, cerque-se de pessoas que te aproximem do Senhor. Lembre-se de uma coisa: a voz que alimentamos será a voz que mais influenciará nossas escolhas e decisões. Deus, Ele continua falando por meio da sua palavra. Em um mundo de tantas vozes, sabe? É tanta coisa, é tanta disputa. Somente uma voz deve conduzir a nossa vida, porque é essa voz que nos conduzirá à vida eterna, a voz do nosso Senhor. Quem aprende a ouvir ao Senhor desenvolve discernimento, permanece firme na verdade e encontra segurança mesmo em tempos de confusão. Que hoje você possa escolher silenciar tudo aquilo que te afasta do Senhor, para ouvir com clareza aquele que nunca erra e jamais decepciona. Talvez Deus tenha mostrado ao seu coração que existem sim vozes às quais você deu espaço sem perceber. Sabe, aqueles conselhos de amigos, conteúdos, hábitos, filosofias que aos poucos têm minado, enfraquecido a sua fé e diminuído o seu desejo pela presença do Senhor. Esta manhã é tempo de decidir a quem você dará ouvidos. Não endureça o teu coração. Há um convite de um Pai amoroso para você nesta manhã. Volte-se para Deus, volte-se para o Pai, volte-se para a palavra enquanto Ele fala ao seu espírito, ao seu coração. Se for necessário abandonar influências que o afastam de Cristo, faça isso com coragem. Nenhuma voz deste mundo vale mais do que a voz daquele que deu a própria vida para salvá-lo. Entregue novamente os teus pensamentos, suas decisões, entregue o seu futuro ao Senhor. Peça que o Espírito Santo afine os seus ouvidos espirituais para reconhecer a verdade e para que você possa rejeitar todo engano. Escolha, querido, ouvir a voz de Deus acima de qualquer outra. Quem segue o bom pastor jamais caminhará sem direção. Te convido para um momento de oração.
Se coloque diante do Senhor agora. Senhor, nós queremos orar a Ti. Queremos, Senhor, pedir que, conforme acabamos de ouvir, de ser ministrados pela Tua palavra, em meio a tantas vozes que tentam influenciar o nosso coração, nós Te pedimos neste momento, Senhor, nos ajuda. Ajuda a reconhecer, a seguir somente a Tua voz. Nos dê, Senhor, discernimento para poder identificar o erro. Nos dê coragem para rejeitar, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nos dê sabedoria para permanecer firme na Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, nesta manhã, ilumine a mente de cada um que ora neste momento. Fortaleça a fé, conduza cada decisão. Em nome de Jesus, Pai, guarda o coração de cada um nesta manhã. Guarda do engano. Faz com que eu e os meus irmãos nos encontremos em Ti esta alegria, a alegria de obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos com uma certeza de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra para o teu dia de hoje. Fique com os teus ouvidos atentos à instrução do Senhor. Em nome de Jesus. Porque quem ouve a voz de Deus permanece na verdade. Quem segue qualquer voz está correndo um grande risco de se perder. E Deus tem um caminho lindo para você. Que Deus te abençoe. Bom dia. Se essa palavra tem te abençoado, mande para alguém.